aqui representando o poder legislativo, bem como o poder executivo, que deveria estar presente, mas por impedimento não esteve. Eu saúdo também a professora Anaísa, presidente do Instituto, professor Robson, e os demais confrades, confreiras. Eu sou memorialista, trabalhei com isso desde a minha infância, nasci assim, e quem esteve no lançamento do meu livro Alma das Ruas, em 2018, 17 de 18, a PHI, professora Maria Ribeiro de Oliveira, minha esposa, lançou um opúsculo sobre a minha memória e está ali as origens dessa luta. Mas antes, eu quero dizer o seguinte: eu quero chamar a professora Maria Inês vir aqui à frente, e devido assim o protocolo, ela queria falar, dizer uma coisa àqueles que tomaram posse da faixa da conclave do Bonito. Ela tem uma luta comigo desde essa caminhada. Ela muitas vezes ficou só, e eu me dedicando à literatura e ao conhecimento. Muitas horas debrucei sobre o computador no preparo dos meus 26 livros, e o outro já está sendo avaliado e prefaciado pelo nosso confrade Marcos Buré, e deverá sair ainda este ano, se Deus quiser, chamado Bragança, 200 anos da adesão à independência do Brasil. Senhor vice-presidente da Câmara, quero lhe dizer que é um livro histórico e que vai dignificar a Câmara Municipal de Bragança. Mas ouçamos a professora Maria Inês. Obrigada. Boa noite a todos, mais uma vez. Na verdade, como ele me homenageou, quero dizer umas palavras a respeito do meu esposo, do meu grande amigo de todas as horas, o Ribamar. Homenagens são sempre boas, são sempre bem-vindas. Como homenagear, apraz-me agradecer lisonjeada o título que lhe foi confiado nesta noite em que desfrutamos de acontecimentos significativos. Agradeço a você, Ribamar, pelo incansável trabalho que vem legando no campo cultural do município de Bragança. Os seus sonhos, Ribamar, estão se realizando e que dão um colorido especial e impulsionam a sua vida. Mantenha, Ribamar, sempre acesa a chama da esperança. O mundo é daqueles que não recuam diante das intempéries da vida, mas buscam muita garra a concretização dos seus ideais. Pois, como nos diz Santo Agostinho, enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança
de vencer. Muito obrigada, deputada. A professora Marinês tem um livro comigo, Devoção a Maria, porque nós somos marianos. Então, ela escreveu junto comigo esse livro e a primeira edição já se esgotou. Nós estamos providenciando a segunda edição. Pois bem, agora eu quero, já que o presidente nacional do conclave do CONIN está nos assistindo, o Dom Alexander Orleans de Bourbon, entre parênteses, príncipe, PhD em História, grande incentivador, e também no Rio de Janeiro está nos acompanhando pelo livro do YouTube. O outro PhD, Dr. Mário Carabajá, presidente nacional da LP nacional e internacional, e por onde anda levando o meu nome por aí, e me colocou como vice-presidente do CONALB, do Conselho Nacional Internacional da LP. E no estado do Pará, eu sou responsável pela criação das academias. E nós temos academias em Bragança, Viseu, Tomiaçu, Irituia, Marabá, Belém, Marcos e Coraci. Estamos em organização para expansão na região do Salgado, através de uma organização, vamos dizer, uma nomeação futuramente do nosso confrade Assunção de Castro. E estaremos fundando a Academia de Capitão Poço. Pois bem, vocês sabem, eu vou dizer um segredo para vocês. Vocês sabem quando começou todo o Instituto Histórico Geográfico? Ninguém sabe. Talvez minha esposa. Quando o saudoso professor Humberto Rosário procurou e nós organizamos a ABACP em Bragança, em 1997. Eu fui o único acadêmico empossado da ABACP, depois desapareceu. E, na minha prédica, em 1997, lá do Museu da Marujada, lotado mais de 300 pessoas. Era uma novidade na academia. Eu disse, no final, abre lá, daqui a 10, 20 anos, saberá se não teremos em Bragança o Instituto Histórico e Geográfico de Bragança. Eu estou disposto a lutar. Quando terminou esta prédica, eu voltei à mesa, sentei ao lado do professor Pirata Rosário, puxou a minha cabeça e disse aos meus ouvidos: meu amigo, você cometeu uma grande heresia. Quando isso vai acontecer? Em Bragança, não espere nada. Não vai acontecer isso. Isso é muito difícil. Eu escutei o professor e disse: se
o senhor viver mais 20 anos, o senhor vai ver o que será na literatura e na cultura de Bragança. Então, hoje se concretizou todo o meu projeto. Eu comecei a lutar com a ALAB, que hoje está desaparecida, para construir nos municípios a cultura bragantina, com excepcionais. Quando viram o meu projeto, os meus próprios amigos que eu convidei para constituir a academia, puxaram o meu lá. Eu fui convidado pelo PhD Dr. Mário Carabajal para fundar no estado do Pará a ANB, Academia de Letras do Brasil. E eu fui no desafio, porque queria em Belém. Eu disse: não, eu vou primeiro germinar na minha cidade de Bragança, e lá é terra de cultura. E no dia 16 de março de 2013, eu dei posse na primeira diretoria. E a posse acadêmica aconteceu dia 1º de outubro, no Museu da Marujada, superlotado também o museu. Dali recebi, não quis ficar como presidente, dali recebi a missão de ir divulgar no estado do Pará e sair a pensar, a analisar, a procurar os meus correspondentes, meus amigos, que fomos lutando e fundamos em Tomeaçu, e fomos expandindo em outros municípios, com o pensamento de que a expansão da LB iria catequizar as personalidades para no futuro criarmos um Instituto de Bragança. Esse já havia sido meu objetivo. E eu consegui. Na pandemia, a minha diabetes me deu uma surra. Levei aos extremos para sobreviver, graças ao poder. Sobrevivi e não perdi a memória, que era importante na cabeça. Mesmo doente, comecei a articular, a montar os discos. E chamei em casa 3 pessoas: professor Moreira, professora Helena Amorim e professora Leila Amorim. E falei e disse: o meu papel agora é direcionar. E eu entreguei para os 3 tomarem conta a gerenciar esse processo. E todos vocês, em nome de vocês, passaram pela minha mão. Cada um foi avaliar, foi visto como vocês poderiam ajudar nesse crescimento. Porque não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. E nós precisamos soerguer a história, a memória de Bragança e dessa região. As escolas precisam conhecer o que é a verdadeira história, não as mentiras que são contadas. Eu me lembro que eu estava na SEMED, trabalhando na SEMED, e um professor foi me enfrentar
sobre a chamada, porque chamo Pérola do Caipé, não é certo, professor, que é por causa que encontraram uma pedra. Me vergonha. Eu fui dizer com ele. E hoje eu levo tudo isso nos livros. Quem lê Alma das Ruas e conhece todas esses perguntas. O meu livro Caixa de Memórias está aí para ser lançado, cheio de esclarecimento, de pesquisas. A própria Igreja Católica, os bispos vão em casa pesquisar comigo. Tenho 2 volumes sob o título Fragmentos Históricos da Igreja Católica de Bragança. Coisas que passei 10 anos correndo de casa para o Hospital Santo Antônio, ouvindo e anotando os últimos depoimentos do meu patrono, Dom Miguel Jambé. Inclusive, lancei um livro de memórias e que foi traduzido para o italiano e que foi lançado na cidade de Piacenza. Depois se espalhou em toda a região da prece. Por quê? Porque eu escuto a pesquisa, não é daqueles novos, a pesquisa tem que se aproveitar a pessoa de idade, dos 80. Então foram pessoas que eu procurei que hoje já estão na eternidade. E as suas fontes eu registro. Não fica sem fonte. Disso, daqui e devoção. Mas o momento de parar, eu acho que chegou. Agora eu vou fazer como uma história que eu li nas memórias de Olavo Bilac. Passeava muito bem. Chegou um dia que um amigo chamou Olavo Bilac, um arvoredo maravilhoso, fonte de água viva, um riacho de paz, nos sensibiliza muito bem, e etc. Foi descrevendo aquele sítio. Pegou, foi e pronto, está aqui. A propaganda pode vender seu filho. Bilac foi embora e um amigo foi ler o que Bilac tinha escrito, aquela beleza. Pegou o papel, arquivou, guardou, não levou para jornal para vender. Um dia, Olavo Bilac volta com amigos e disse: vendeste o sítio? Ele disse: não, guardei o papel. Mas por que não vender? Porque eu nunca tinha parado na vida para ver tanta beleza que outros olhares reconheceram. Nunca pude valorizar o meu sítio. E você descreveu tudo sobre o meu sítio. Moral da história. Nós só valorizamos os nossos trabalhos, nós valorizamos o nosso trabalho com os olhares dos outros. Com os olhares dos outros, não com os nossos olhares. Então, assim sou eu. Vou parar, não no tempo, vou parar um pouco para olhar a beleza deste instituto, a beleza de cada um de vocês. Irão trabalhar para o engrandecimento do Reino de Deus. Eu sempre digo,
eu trabalho, posso morrer tranquilo, porque construí um pouco desse reino, da beleza de Deus.